Panorama de mercado dia 7 de julho, terça-feira, dia de agenda fraca e um dia aí de queda nos mercados. Tanto lá fora quanto aqui, a gente teve uma queda. Nos Estados Unidos, aí, especialmente nas techs, uma queda maior, mais ampla. No S&P e no Dow Jones, uma queda mais tranquila. E aqui no nosso mercado, depois da queda de ontem, voltamos a performar mal. Leve queda, é verdade, né? Mas ainda em queda, uma indefinição. O Ibov segue bastante lateral, o índice futuro bastante lateral. Depois de vários meses de queda, a gente segue numa indefinição, enquanto nos Estados Unidos o cenário é diferente. Depois de vários meses de alta, agora sim um movimento mais lateral. Ambos no curto prazo lateral, os índices americanos, os índices aqui no Brasil, mas a diferença é que a gente vem de uma pernada forte de queda e lá fora uma pernada forte de alta. Aqui a gente fica na expectativa da continuidade da queda da Selic. Agora o cenário eleitoral começando a ferver, né? Especialmente depois que o Brasil foi eliminado. Aí agora se volta todo o foco nas eleições. E lá fora também a gente vai monitorar bastante dados econômicos, curva de juros, para ficar atento para ver se haverá possível aumento de juros lá fora, que pode impactar a dinâmica dos mercados como um todo. Hoje tivemos um estresse aí no petróleo, né, por conta de um ataque ali do Irã no Estreito de Hormuz, acabou trazendo um estresse bastante grande ali no petróleo, subindo mais de 5%. Acabou ajudando a segurar um pouquinho a queda por aqui, porque Petrobras, especialmente a Prio, performaram muito bem hoje, né? Contrastando com a queda maior em Vale, em bancos. Então houve um equilíbrio, né, e por conta disso a queda aí é menor. O Ibov aí, aqui está com um delayzinho no gráfico do TradingView, mas acabou fechando aqui. O valor de fechamento do Ibov foi uma queda de 0,25, fechando aí próximo dos 172 mil pontos. Então a gente segue com um cenário bastante lateralizado aqui no Ibov, né? Preso entre as médias de 200 como uma região de suporte e a média de 50 como uma região de resistência. Não temos um trigger aí muito relevante para que enxerguemos o índice saindo desse caixote, né? Então, no curto prazo, é aguardar, observar a curva de juros, observar pesquisas eleitorais que podem começar a fazer preço aí à medida que a gente se encaminha agora no segundo semestre para definições dos candidatos e efetivamente por início da corrida eleitoral. A gente segue bastante lateral, bastante travado aqui no curto prazo. O S&P fechou com uma queda de 0,45, vem trazendo também uma indefinição, mas como eu citei aqui no começo, né, congestionado aqui em região de topo, enquanto o Ibov está congestionado em região de fundo. Então, indefinição dos mercados nesse curto prazo. Estados Unidos pode ficar também, os índices americanos um pouco mais laterais aí até a próxima decisão de juros. Obviamente que esse impacto na alta do petróleo, se continuar nos próximos dias, né, o estresse aumentar, pode trazer uma realização nos mercados também por conta de preocupações em escalada dessas tensões. O S&P queda de 0,45, o Dow Jones queda de 0,25. O Dow Jones renovou, inclusive, a máxima histórica hoje. A gente está com as empresas industriais aí muito bem no curto prazo, estão batendo 53.289 pontos na máxima do dia, depois um estresse aí na parte da tarde, no meio da tarde, acabou virando o Dow Jones para queda, uma queda de 0,25. O Nasdaq já é uma queda mais forte, fechando com uma queda de 1,77%, né, trazendo uma dinâmica de fechar abaixo, levemente abaixo da média de 50, mas fazia muito tempo que isso não acontecia, desde ali do início de abril. Então a gente pode começar a ver uma correção aparecer no Nasdaq para buscar a região de retração de 382 de toda a pernada de alta que tivemos do final de março até o topo do Nasdaq no início de junho, e essa região fica nos 27.700. Juros hoje estressados, né? A gente teve aí, por conta especialmente dessa notícia do conflito ali no Estreito de Hormuz, um estresse nos juros. O 2 anos aí fechando com 7,1 bips de alta, segue na sua tendência com topos e fundos ascendentes, os 5 anos com 7,4 bips de alta, fazendo um pivôzinho aqui depois de testar a média de 50, pode voltar a estressar, buscar o topo do movimento lá na região dos 4,35 e o 10 anos 7,6 bips de alta, pivô de alta também e quebrando, né, um canal que vinha trabalhando aqui o 10 anos, podendo gerar um estresse
podendo voltar a testar a região entre 4,60 e 4,70, né, alcançado ali na metade do mês de maio. O dólar index, depois de correção de alguns dias, hoje sobe 0,21, então mostra um fortalecimento do dólar novamente depois de uma leve correção até as médias, mostrando o dólar que vem numa tendência de alta bastante clara ali do início de maio para cá. O petróleo, né, que eu citei aqui, também estressou bastante hoje, depois de bater ele patamar de 70 dólares, vem leve alta nos últimos dias, mas hoje estressou, uma alta de 5,25% no momento, batendo 75 dólares na máxima do dia 76,33 e no momento 75 dólares e 75 centavos. Pode voltar a reverter tendência no curto prazo se esse estresse aí aumentar nos próximos dias lá no Estreito de Hormuz. Já o minério de ferro caiu em Singapura no pregão regular, uma queda de 0,56, subiu um pouquinho no after, 0,26% de alta, está nesse patamar dos 98 dólares. Se vier perder a mínima do movimento lá nos 97, deve mirar a próxima região de suporte nos 95, que foi uma região de fundo de fevereiro desse ano. O minério segue bastante fraco. Metais preciosos, o ouro em queda de 1,21%, batendo aí próximo da região dos 4 mil dólares, né? Chegou 4.092 na mínima do dia, né? Segue numa tendência de baixa muito clara, depois de testar a média de 21 volta a recuar. A prata também em queda hoje de 2,89, tocou na máxima de ontem a média de 21 volta a recuar, mantém a sua tendência de baixa muito bem definida. E o Bitcoin, que veio de vários dias de alta aí, né? Hoje está caindo levemente, 0,5% de queda. A gente teve uma recuperação boa depois de renovar a mínima do ano, mas por enquanto, né, olhando o gráfico de maior periodicidade, pode ser só um repique para voltar a cair. Então a dinâmica de baixa segue no Bitcoin, assim como o Ethereum hoje caindo aí 0,61, testando média de 50 períodos, deu um repique, pode voltar a ceder, né, na tendência aí. Não temos nenhuma modificação, especialmente na ótica do semanal, a tendência de baixa ainda segue muito clara. Então, depois de um período bastante tranquilo em relação a notícias, né, que impactam o mercado, hoje essa notícia de um conflito ali no Estreito de Hormuz, vamos ficar atentos no desenrolar, né, se vai ter algum estresse adicional, se vai afetar o preço do petróleo aqui em diante, porque isso pode realmente fazer preço no mercado e impactar a curva de juros, impactar a decisão de corte de juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Beleza? Grande abraço a todos, vejo vocês amanhã para o novo Panorama de Mercado.